Fala galera, seja bem-vindo de volta ao Cinema nos Trilhos, o seu podcast semanal de cinema. Eu sou o Yasser aqui do Descarrilhando e este é o primeiríssimo episódio que eu estou fazendo aqui de maneira solo, né? Pra quem tá acostumado com o Cinema nos Trilhos, a gente sempre tá aqui, eu já tô até acostumado, né? Geralmente sou eu e o Felipe que éramos os co-hosts aqui, né, do nosso programa, tendo um bate-papo sobre o cinema, mas o episódio passado sobre o filme Odessa, vale a pena você assistir se você ainda não viu, foi o nosso último episódio juntos, né? O Felipe vai focar no projeto dele no Rapidinhas do Cinema, você pode conferir também lá, ele tem vídeos bem legais. E eu vou então começar a apresentar o Cinema nos Trilhos, assim como eu apresento o Descarrilhando, sozinho aqui, de vez em quando com os convidados, e o Felipe pode aparecer aqui como convidado eventualmente também. Então, para inaugurar o nosso episódio, nós vamos falar de Superman. Sim, Superman, um filme recente aí do James Gunn, 2025, que lançou inaugurando o universo da DC, né? O DCU, em vez do DC EU, que a gente tinha antes com o Snyder. E eu sei, eu tô um pouco atrasado. O filme já saiu faz mais ou menos um mês. Eu acho que hoje, se você estiver assistindo esse episódio no lançamento, hoje faz exatamente um mês que o filme lançou. Então eu estou um pouco atrasado, mas fica aí comigo que eu vou tentar falar então um pouco a minha opinião, o que eu achei do filme, algumas coisas que eu percebi e talvez tocar um pouco no assunto aí do que esperar dos próximos filmes da DC sob a supervisão aí do James Gunn. Bom, pra quem não tá familiarizado, então eu vou dar uma breve sinopse aqui do filme, né? O filme, então, a gente acompanha, lógico, o Superman, mas o que eu gostei desse filme é que ele não pega a origem do Superman. Assim como foi o filme The Batman, lá com Robert Pattinson, esse Superman já tá ali atuando faz uns 2 anos, talvez. Ele tá no começo, ele ainda tá meio inexperiente, ele ainda não entendeu exatamente como os humanos pensam ou funcionam, mas ele já tá na ativa, né? As pessoas já conhecem ele, já sabem o que ele faz, já sabem que ele é um super-herói. E ele, na verdade, o plot do filme começa então com uma espécie de um problema político quando ele decide interferir numa guerra que tá acontecendo entre 2 países fictícios, que são a Borávia e Jahanpur, alguma coisa assim. Que são 2 países fictícios e ele vai lá e ele impede essa guerra de acontecer, né? Bom, dado o contexto atual, eu diria que a Borávia e Jahanpur seria equivalente aí a, sei lá, Israel e Palestina, né? Porque ele basicamente vai lá e resolve, olha, galera, não dá pra brigar, senão eu vou chegar aqui e vou resolver na porrada. Basicamente isso. Só que, justamente, o Superman, ele não tem ainda o tato, né? Pra ele é tudo muito o famoso bom escoteiro, né? Ele quer resolver os problemas, ele quer ajudar e ele vai lá e ele fala, beleza, eu tô fazendo uma coisa boa, estou impedindo uma guerra de acontecer, mas ele não entende o contexto humano, político, e que nem tudo é preto no branco, e que as pessoas não são fáceis, e aí o fato dele estar interferindo numa guerra de um país que é aliado aos Estados Unidos, e aí eles botam, esse país fica contra os Estados Unidos, sendo que era aliado deles, e enfim, entra numa situação política complicada, o pessoal começa a protestar ali contra o Superman. Na verdade, esse protesto é incentivado muito por quê? Pelo inimigo número 1 do Superman, que é o Lex Luthor, né? Que é o vilão desse filme. Então é esse contexto que a gente tem, né? O Lex Luthor ali fazendo essa campanha incessante pra acabar com a imagem do Superman, porque ele acha que o Superman, ele é esse cara que ficou forte só porque ele tá no nosso planeta, que não deixa de ser verdade. E que ele coloca, ele deixa a humanidade despreparada, já que a gente tem que batalhar muito pra ter poder, pra conquistar as coisas, e o Superman, ele só é o que é, porque ele tá numa atmosfera que faz isso com ele, né? Enfim, essa é basicamente a sinopse do filme, e a gente tem, então, uma história bem legal aí pra acompanhar que o James Gunn contou. Mas antes da gente ir pro nosso episódio, eu queria fazer uma breve leitura de comentários aqui. Uma coisa que eu vou fazer agora a partir dos próximos episódios é ler os comentários que vocês deixam, né? Nem todo vídeo tem comentários, a gente ainda tá em crescimento, mas eu vou ler os comentários, eu vou ver o que vocês acham dos filmes que a gente comentou aqui. Então, é claro, você sempre pode comentar, dar a sua opinião sobre os filmes que a gente comenta aqui no Cinema nos Trilhos, ou no caso que eu vou comentar, né, agora no Cinema nos Trilhos. E aí eu leio o comentário de vocês pra gente ter uma discussão legal, né? Eu queria começar lendo aqui, na verdade são 2 comentários da mesma pessoa em 2 episódios diferentes. O primeiro comentário é no episódio 85 sobre Amantes Eternos, em que a Rebecca disse o seguinte: eu adoro a melancolia e o romantismo que permeiam esse filme, me faz refletir um pouco sobre a cultura, desde os nossos hábitos até a arte que consumimos. Tanto que acredito que ele utiliza o termo zumbi pela indústria cultural e comportamento de massa de cada época. Não sei se é brisa minha, mas consigo enxergar uma relação. Vejo muito simbolismo nesse filme. Que maravilhoso ver um vídeo dele. Muito obrigado. E eu concordo, eu acho que sim, esse foi um dos tópicos que a gente acabou discutindo no episódio, que é justamente, assim,
um vampiro que vive tanto tempo, né, ele acaba ficando com tédio, que é basicamente a premissa toda do filme. A mensagem do filme é o tédio, né, o tédio como essa forma de, até como uma reflexão talvez do próprio diretor, de querer falar que a arte tá um tédio, né, que ela perdeu a essência de ser uma forma de expressão da pessoa pra ser algo comercial, né, como é hoje. Então eu acho que com certeza isso que você disse aqui faz sentido. E o outro comentário, também da Rebeca, só que agora no nosso episódio, que foi o episódio de despedida do Felipe, né, que é sobre Odessa, de novo, vai lá que vale a pena. Ela disse o seguinte: que legal, confesso que estou um pouco cansada dos filmes do gênero musical, mas gosto muito de obras estilo ópera rock. Então me despertou muita vontade de assistir. Vou sentir saudade do Felipe, mas acompanharia o Rapidinhas do cinema também. Boa sorte em seus respectivos projetos. De novo, muito obrigado por continuar acompanhando a gente. E sim, né, o Felipe vai fazer falta aqui, mas eu espero suprir a necessidade na hora de conversar sobre os filmes e envolver talvez mais o espectador aqui na nossa conversa, né? Já que eu vou expor muito a minha opinião, então é legal que vocês contem de vocês também. E obrigado por desejar sorte pros nossos projetos, né? E eu, assim, eu não vou dizer que eu tô cansado do gênero musical, né? Eu não assisto tantos musicais assim, mas eu tendo a gostar, e eu acho que é o primeiro que eu assisti nesse sentido, né? O Odessa foi o primeiro que eu assisti nesse sentido como ópera rock, então foi uma experiência interessante. Eu confesso que esse filme foi... Eu não tava esperando muito dele e eu me surpreendi bastante, assim, apesar de que tem algumas ressalvas que eu fiz durante o episódio, né? Que eu acho que poderiam ser melhores, mas enfim, quem tiver curioso, vai lá assistir nosso episódio de ópera rock. E agora que a gente já fez a leitura dos comentários, bora então pro episódio de hoje sobre Superman. Bom, a primeira coisa que eu tenho pra falar sobre esse filme, eu acho que é sobre um pouco do direcionamento do James Gunn, porque afinal, eu acho que é uma mudança, lógico, em relação aos filmes anteriores do DCEU, que era controlado pelo Snyder, porque o Snyder, ele foi pra esse lado mais, não vou dizer realista, né, o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, nada ali era realista, mas eu digo assim, no sentido mais depressivo, mais sério, mais triste da coisa, e eu acho que essa é uma tendência que a gente tá vendo nos filmes da DC, ou até em outros heróis, desde os anos 2000 pra frente, assim, tentar trazer um realismo, tentar trazer um pé no chão ou uma seriedade pros heróis, né? O que eu não vou dizer que eu sou contra, eu gosto disso, eu gosto dos Batmans do Nolan, eu gosto do The Batman do Matt Reeves e com Robert Pattinson, eu acho que essa seriedade é legal, sabe? É aquela coisa, e se isso fosse real? E se isso aqui fosse realista, né? Eu sempre acho legal essas ideias, mas, por outro lado, eu não acho que a gente deva abandonar o lado dos quadrinhos, assim, que a característica legal dos quadrinhos é justamente ser fora da realidade e você aceitar os maiores absurdos, né? E eu acho que é esse lado que o James Gunn tá pegando. Inclusive, também teve um Descarrilhando, o último Descarrilhando que eu postei foi com o Felipe e com o Aleph. A gente discutiu um pouco sobre o futuro, né, da DC, sobre essa nova supervisão do James Gunn. Se você estiver interessado, a gente falou bastante sobre isso e as nossas perspectivas pros próximos filmes, né? Mas uma das coisas que eu falei é isso, sabe? Eu tava sentindo falta desse lado mais divertido, mais galhofa dos filmes. Principalmente, né, nos filmes da DC. Então, por exemplo, é lógico que eu quero ver aquele Batman realista com tecnologias militares existentes, mas eu também quero ver o Batman lutando contra um cara de barro. Eu também quero ver o Batman lutando contra uma era venenosa que controla plantas. Você entende? Eu acho que esse lado galhofa que tem nos quadrinhos é muito interessante. E eu acho que esse universo que ele tá construindo vai ter muito isso, não só pelo filme agora do Superman, que foi a nossa primeira introdução a esse universo, mas também pelo que ele já disse, pelos nomes que ele escolheu para adaptar, até porque, por exemplo, o filme Batman vai ser baseado nos quadrinhos dos Bravos e Destemidos, e esse quadrinho dos Bravos e Destemidos, ele já é uma versão um pouco mais leve, um pouco mais divertida ali do Batman, bem contrário a essa coisa que a gente viu nos filmes do Nolan ou no do Matt Reeves. E outra, o filme do Matt Reeves vai continuar, vai ser uma trilogia, a gente já vai ter um Batman 2 chegando em breve, então assim, esses universos vão coexistir, sabe? Mas eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser esse filme do Batman, mas a gente não tá aqui pra falar de Batman ou do universo. Se você quiser, de novo, tem um episódio do Descarrilhando pra você assistir, onde a gente comenta sobre isso. Mas, por que eu tô dando esse contexto? Porque eu acho que esse filme do Superman, ele mostrou exatamente o tom que o James Gunn vai trazer pra esse universo. Claro, a gente já conhece ele de Guardiões da Galáxia, a gente sabe como ele lida com esses heróis e com esses personagens que são meio, entre aspas, toscos, né? Quando a gente pensa, vai ter um filme com um guaxinim e uma árvore falante, a gente não pensa muita coisa, e ele fez funcionar, fez ficar um filme divertido, emocionante, com bastante ação, sabe? E eu acho que ele conseguiu trazer isso agora pro Superman. O Superman é esse personagem que todo mundo já meio que conhece, que é super forte, tem laser, não sei o quê, mas a gente viu esse lado que tava faltando no Superman, que era o do bom moço, né? O do bom escoteiro, como eu costumo dizer. Que ele tá ali pra salvar pessoas, ele tá ali pra fazer o bem, e nem sempre esse bem faz sentido
pras pessoas, né? O filme do Snyder também tinha muito essa questão política do que o Superman deveria ou não fazer. Ele trouxe o Superman pra ser julgado na corte e tal, mas ele é muito mais sério, muito mais pesado e depressivo, sabe? Enquanto que o do James Gunn é aquela coisa mais leve, mais divertida. Por exemplo, um dos pontos fortes que eu gostei desse filme foi justamente o personagem do Lex Luthor, né? Diferente, é difícil não comparar com outras versões, mas vamos comparar com o do Zack Snyder, né? Que foi o mais recente. Aquele Lex Luthor, ele não transmitia aquela sensação do bilionário megalomaníaco que é contra o Superman pelo que ele representa. Tipo, ele fazia isso no filme, ele dizia isso no filme, mas a gente não sentia isso no roteiro, sabe? E nesse daqui eu já acho o contrário, a gente sente isso no roteiro. Esse é aquele Lex Luthor bem quadrinhos, bem desenho. Assim, eu não vou mencionar muitos quadrinhos porque eu não sou um leitor assíduo de quadrinhos e eu acho que eu nunca li um quadrinho do Superman específico. Eu já li alguma coisa da Liga da Justiça, alguma coisa do Batman que ele aparecia, mas assim, o que eu conheço do personagem Superman é o que a gente, né, que tá aqui produzindo conteúdo nerd acaba descobrindo por causa de pesquisas e por causa dos desenhos, das animações, dos filmes animados e tal. Então, muito do Superman que eu conheço é disso. E uma das coisas que tinha nos desenhos da Liga da Justiça era essa bondade pura ali do Superman, sabe? E eu acho que isso ficou faltando nessa representação mais recente do Snyder. Nos filmes mais antigos talvez tinha um pouco disso, mas eu acho que a gente tinha que voltar pra esse lado esperança, né? Que é aquela coisa que o Superman representa. E não só isso, por exemplo, uma das coisas que o Lex Luthor sempre representa, como eu tava dizendo, é essa versão megalomaníaca mesmo, sabe? Ele é um cara super inteligente, bilionário, que podia fazer o que ele quisesse da vida, e ele fica extremamente invejoso quando de repente tem esse cara que tipo, ele tem superpoderes, ele voa, ele solta laser, ele tem super força, ele é um herói, não sei o que, e ele fica com uma inveja, né? Aquilo ali afeta o ego dele de uma maneira tão forte que ele decide tornar a missão de vida dele acabar com o Superman, né? E não tem muita explicação lógica pra isso, sabe? E eu gostei disso do filme do James Gunn, sabe? Eu acho que trouxe isso, aquele Lex Luthor que ele é egocêntrico, ele é narcisista, ele é megalomaníaco, porque sim. Porque ele tem essa inveja, sabe? Porque ele tem inveja do Super-Homem. É isso. Ele não tem um plano pra salvar a humanidade. Ele não tem um plano porque... Não, ele é invejoso. É isso, sabe? É curioso porque é uma das razões de eu ter ficado um pouco com o pé atrás, assim, do Nicholas Hoult. O Nicholas Hoult é um excelente ator, eu gosto dele, mas eu achava ele meio jovem, né, para ser o Lex Luthor. Mas eu acho que funcionou muito bem nesse filme, sabe? Como o planejamento do James Gunn deve envolver aí os próximos 10, 15 anos, esses atores todos vão envelhecendo com os personagens, né? Então, eventualmente, esse Lex Luthor também vai amadurecer, também vai ficar mais velho e mais inteligente quanto às coisas que ele faz. Continua sendo invejoso, né? É esse tipo de personagem que ele é. Mas eu acho que ele vai ter um amadurecimento na forma como ele faz as coisas, né? Eu acho que esse filme ele tem aquela essência de quadrinho, aquela essência desses heróis, sabe? Das séries animadas, que não se prende tanto a ser realista, que não se prende tanto a fazer sentido. Ele assume que é ridículo, ele assume que é galhofa, sabe? E tudo bem, por exemplo, o Superman nesse filme tá no trailer, não é nem spoiler, mas tem um kaiju gigante no meio da cidade só porque sim, e o Superman vai lutar com ele, e inclusive é uma cena bem legal porque mostra que o Superman ele quer salvar as pessoas. Ele podia simplesmente fazer o que ele quisesse com o monstro, mas ele pensa, pô, eu não posso destruir o prédio, eu não posso deixar as coisas caírem no chão e machucar as pessoas que estão lá no chão assistindo. Ele tá pensando, ele tá lutando com o monstro pensando em como ele pode fazer pra tentar manter tudo em ordem, sabe? Isso é uma coisa muito interessante, diferente dos outros Supermans que às vezes tá lá numa batalha megalomaníaca lá, que destrói a cidade inteira e não tá nem aí quem tá no chão, e que salve quem puder, sabe? Eu acho que não, esse daqui ele é bem assim. E outra coisa que eu achei interessante no filme, justamente como eu falei no começo, ele já tá ali com um Superman que já existe, as pessoas já conhecem, já sabem quem ele é, já sabem o que ele faz, e inclusive essas pessoas desse universo já estão acostumadas com ter heróis, sabe? Não é aquela coisa que outros filmes fazem que tipo, olha só, você viu que tem um alien agora entre nós, nossa, você viu que tem um cara poderoso, nossa, como assim? Não tá naquele processo de descoberta, as pessoas já conhecem o Superman, as pessoas já sabem que existem outros heróis. Tanto é que quando chega ali no filme o Guy Gardner, né, que é a Lanterna Verde, a Rock Girl, o Senhor Incrível, esses heróis já estão nativos, as pessoas já conhecem ele, já é um universo conhecido, as pessoas já não se estranham mais com aquilo, né? Então a gente não perde tempo no filme tentando introduzir esses heróis, a gente só assume, eles estão ali.
Se você não conhece ele, você vai conhecer ao longo dos filmes aí, ou você vai conhecer pesquisando na internet, mas por enquanto já existe esse universo e as pessoas já estão acostumadas, sabe? Tanto é que unindo esse lado mais galhofa e mais leve, descontraído, e também nesse universo já que a gente já começa com esses heróis já existindo ali, né? Eles têm a Sala da Justiça, a famosa Sala da Justiça já existe, sabe? Os heróis já se encontram ali, então é muito interessante pensar, porque no universo realista você não fica pensando assim que os heróis vão divulgar pro planeta inteiro, olha só, aqui é o nosso quartel-general, onde a gente se reúne. Sabe, não, tanto é que eu consigo ver, nesse universo do James Gunn, eu consigo ver que vai ter a Legião do Mal, e que a Legião do Mal vai ter lá o lugar onde eles se reúnem, sabe? Tudo bem, aí talvez seja galhofa demais, mas é de se esperar que possa ter ali. Ainda mais sabendo que o James Gunn vai fazer um filme do Cara de Barro, e vai ter um filme de outros monstros, né? Até porque essa primeira fase da DC é conhecida como Deuses e Monstros, então vai ter outros monstros, e, enfim, isso é muito legal de se pensar, sabe? É uma mudança interessante também pensar que a gente estava sempre adaptando, digamos assim, a vertente mais nova, mais recente, e o James Gunn ele tá adaptando de uma maneira, ele conseguiu uma liberdade, voltar um pouco no passado e adaptar esses quadrinhos mais antigos, da Era de Ouro, da Era de Prata, talvez ali desses heróis, né? Tanto é que a gente voltou ali, eu sei que parece ridículo, mas assim, a gente voltou ali com o Superman com aquela cueca por cima da calça, a gente tá com uns heróis que às vezes são um pouco mais galhofa, e o James Gunn adora esses heróis galhofa, a gente viu isso em Esquadrão Suicida, tá vendo agora um pouco disso no Superman, nesse universo novo, ele adora pegar esses heróis, esses vilões que são meio galhofas e aproveitar disso, sabe? E fazer funcionar. E eu tô ansioso pra saber como ele vai fazer tudo isso funcionar junto. Não podia ser mais autoexplicativo do tom, né? Do tom que esse universo vai tomar, do que esse filme ter o Krypto. Ele realmente, com o Krypto, ele mostrou, galera, é esse filme, esse é o tom. Eu vou trazer o ridículo, eu vou fazer funcionar. E o Krypto funciona bem nesse filme, sabe? E com isso abre possibilidades pra tudo acontecer. Tudo acontecer. Pode ter os vilões e os heróis mais galhofas aqui. Sinceramente, nesse universo do James Gunn, até os irmãos gêmeos funcionam aqui, sabe? Enfim, eu falei muito do universo, mas são coisas que esse filme, ele é a abertura, ele é a iniciativa, ele é a introdução desse novo universo que o James Gunn tá construindo. E eu acho que foi uma excelente abertura, foi uma excelente introdução pra gente ter o sentido de quem é esse personagem e do tom que esse universo vai receber, sabe? Eu gostei muito das atuações, eu sei que o pessoal tá um pouco carente ali do Henry Cavill. Cara, a gente tem que dar uma chance pros atores novos, aquele universo acabou, é isso, sabe? Não dá pra ficar tipo, mas eu gostava, então eu nunca mais vou respeitar esse ator que faz Superman. Cara, é outro universo, não tem que ficar com esse ressentimento, sabe? Eu gostei do David Corenswet, eu gostei da Rachel, como é que é o nome dela? Brosnahan, acho que é isso. Eu gostei deles, como Lois, eu acho que essa Lois, ela foi muito interessante, sabia? Porque eu acho que nos filmes anteriores, com a Amy Adams, ela não transmitia a característica de repórter que a Lois Lane traz, sabe? E eu gostei muito desse filme de Superman, que eles conseguiram fazer essa Lois Lane parecer uma repórter genuína. Ela vai atrás da informação, sabe? Ela faz as perguntas, ela tem aquela garra de repórter. Eu achei isso muito interessante. Eu gostei da caracterização do Clark Kent, da família Kent, de quanto isso influenciou neles, sabe? Mais do que Krypton, que ele nunca chegou a conhecer. No filme do Snyder, por exemplo, a gente ficava muito em Krypton, e o Superman nunca conheceu esse pai dele, esses pais dele de Krypton, sabe? Ele tem muito mais relação com a Terra, e quem ele é, essa boa pessoa que ele é, tem muito mais a ver com a criação dele aqui, e não com a criação dele em Krypton, sabe? Então eu achei um acerto grande do James Gunn. Enfim, eu gostei das atuações, eu gostei de ver a Isabella Mercedes como Hawk Girl. Claro que a participação dela é pequena, mas eu já vi alguns filmes com a Isabella Mercedes assim, e eu queria ver mais dela. Então eu tô ansioso pra a Hawk Girl ter mais participação nos filmes, pra gente conhecer um pouco mais ali da personagem e da atuação da Isabella Mercedes. Mas, cara, todo mundo funcionou nesse filme. O Lex Luthor, pra mim, tá incrível. Eu tava um pouco de pé atrás, não porque eu não confio no Nicholas Hoult, ele é um excelente ator, mas porque eu tava com medo de como eles iam fazer esse Lex Luthor, e eu acho que ele conseguiu entregar perfeitamente aquela inveja e aquela cegueira que ele tem de querer tanto acabar com o Superman, sabe? De manipular tanto a mídia e de criar tecnologias. O cara tem uma mente pra criar as melhores tecnologias e ele usa isso numa birra com o Superman, sabe? Em vez de fazer alguma coisa útil. Então, assim, eu gostei muito de como ele representou.
cara, tá, o próprio Guy Gardner, ele é um meio que babaca, assim, mas você gosta dele, ele é muito divertido. O filme é muito divertido, sabe? Você se diverte assistindo esse filme. E eu sei que algumas pessoas reclamaram porque o Superman tá meio fraco e não sei o quê. Cara, nada a ver, esse Superman continua tão forte quanto qualquer outro. O que eles querem é aquele Superman que nunca é derrotado por nada, o que não tem a menor graça, um Superman que não, nada abala ele, tipo, não tem filme aí, sabe? Não tem história. Então, a gente tem que ter esse Superman que tá aprendendo. Ele tem a força, ele só não usa, sabe? Porque ele não pode simplesmente sair destruindo tudo na frente dele, né? Então ele é mais preciso quanto a isso. Enfim, tem algumas coisas nesse filme que eu poderia comentar, mas eu já entraria num território de spoiler e eu acho que não vale a pena, porque não tem muito o que comentar, sabe? Vale muito a pena assistir esse filme. Eu realmente gostei bastante mesmo. Inclusive me fez até pensar um pouco nessa questão do Lex Luthor e qual vai ser a contribuição dele, assim, pros próximos filmes da DC, sabe? Sabendo que esse personagem existe, o quanto ele tem acesso a recursos, o quanto ele é inteligente, claro que ele não vai parar, olha só, não consegui vencer o Superman, vou me dar por derrotado. Ele não vai dar por derrotado, ele vai querer vingança, ele vai querer fazer mais, ele provavelmente vai reunir outros vilões, quem sabe pra fazer a Legião do Mal, né? Quem sabe? Então assim, eu queria ver como que o Lex Luthor vai jogar nesse universo, sabe? Isso vai ser muito interessante, como outros vilões vão jogar nesse universo. A gente ainda tem a segunda temporada do Pacificador, que tá canônica, né? Nesse novo universo, então a gente vai ter que ver o que eles vão introduzir ali, que pode ser interessante, como é que o Esquadrão Suicida vai se encaixar nesse universo, como é que vai ser o filme do Batman nesse universo. Eu tô ansiosíssimo pra saber como é que vai ser o teor, o tom do filme do Batman dentro desse universo, né? Como é que vai ser o ator que vai interpretar o Batman. Então, assim, esse filme ele é uma boa introdução, mas ele também gera muitas perguntas que ficam na nossa cabeça de como é que vai ser daqui em diante, né? Inclusive, ano que vem já tá confirmado lá pra junho de 2026 o filme da Supergirl, que vai ser a adaptação da Mulher do Amanhã, que eu não li esse quadrinho, mas eu já ouvi falar muito bem. Até lá eu tenho tempo para procurar e ler esse quadrinho, e eu tô ansiosíssimo pra ver essa história de Supergirl e como ela se encaixa dentro desse universo também, dos deuses e monstros. Galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu primeiro episódio solo aqui do Cinema nos Trilhos. Eu quero que vocês comentem aí a opinião de vocês, e é claro, fica uma pergunta aqui, porque eu quero saber de você. Você acha que Superman daqui de 2025 é uma boa introdução para esse novo DCU do James Gunn? Sim ou não? E por quê? Diz aí nos comentários e eu leio o seu comentário no próximo episódio. É isso, muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Deixa o seu like, se inscreva, e se você estiver ouvindo isso em podcast, né, em formato de áudio, siga, dê as estrelinhas, e a gente se vê então na semana que vem. Valeu e fui!